necessária desapropriação. Eu tenho mais de 1.200 meteoritos no acervo. E uma coisa que me chamou a atenção, Rodrigo, é que você me falou a quantidade de meteoros que caem na Terra por dia. Mais de 800 toneladas dia caem. Obviamente que a maior parte deles, cerca de 98%, se desintegra no caminho. Então, são chamados meteoros, que é a estrela cadente, que normalmente durante o dia você não vê. Aí, durante a noite, você vê o rastro dele. E você viu a reportagem, já conhecia a cidade de Vargião? Já ou conhecia. pelo menos a fama dela? Não, já conhecia, já tinha estado, inclusive, naquele mesmo local ali, coletando algumas amostras, também fazendo alguns estudos relativos a essa queda. Que ela é, como vocês mesmo falaram, ela é conhecida internacionalmente. A gente tem uma foto para mostrar de você no Rio de Janeiro. Você está ao lado do maior meteorito, é isso? Isso. Atualmente ele é o maior meteorito do Brasil. Do Brasil. Que é o Bendegó, tem mais de 5 toneladas. Ele está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tá? E durante mais de um século ele foi o maior meteorito do mundo. A partir da descoberta dele, a partir do final do século XVIII, até meados do início do século XIX, quase no final do século XIX, é que conseguiram encontrar meteoritos maiores. Yudi, sabe o que tem aqui na minha mão? Vamos Um mostrar. meteorito chamado Santa Catarina. Esse meteorito caiu aqui no nosso estado? Caiu. Esse meteorito ele foi encontrado em São Francisco do Sul. Até hoje ainda se encontram alguns fragmentos dele, alguns caçadores de meteoritos vão lá pela região atrás dele, então alguns fragmentos novos já foram descobertos. Tem valor financeiro ou somente histórico? Alguns meteoritos, dependendo da raridade com que eles têm, né? Porque, por exemplo, aqui nós temos meteoritos que são fragmentos de Marte. De Marte, olha de que Marte. bacana. Então, vocês vão ter o privilégio de segurar Marte nas mãos. Olha que legal. Né? E aqui nós temos Momento fragmentos Momento histórico, Yudi. da Lua. E a Lua deixa comigo. Da Então. Lua, então você segura a Lua nas mãos. A gente tem também uma outra foto ali que a gente pode mostrar, que é como identificar um meteorito. Isso, existem algumas características bem marcadas. Por exemplo, um dos principais é o magnetismo. Praticamente quase todos os meteoritos eles são magnéticos. Então, se você encontrou uma rocha que é diferente e que o ímã atrai, já é um bom começo. E existem algumas características que não são tão marcantes assim, mas às vezes acontece. Por exemplo, um dos mais estranhos é o regmaglipto. O regmaglipto é como se fosse marcas de dedo numa massa de modelar. Então, você olha e ele tem várias marcas. Essas marcas são causadas quando o meteoro está atravessando a atmosfera e ele derrete, formando essas cavidades que tem se formado. Tem um outro telão também que mostra a formação das crateras, é isso? Isso. Essa imagem é interessante para mostrar que no Vargião se extrai areia. É o único local do oeste de Santa Catarina com areia. Essa foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção dos geólogos. Não existe areia no oeste de Santa Catarina, porque todo o oeste de Santa Catarina é recoberto por uma capa de basalto. E na reportagem ele mostra ali a areia. Então, o que aconteceu? Quando o meteoro atingiu o Vargião, tinha uma camada de 700 metros de espessura de basalto. Ele atravessou essa camada e vocês podem ver que a parte de baixo aqui uma espécie de rebote, quando ele bateu, embaixo da camada de basalto tem areia do Botucatu, que era um antigo deserto que existia aqui há mais de 100 milhões de anos. Essa areia foi levantada, então o núcleo da cratera ficou de areia. E uma outra curiosidade que a gente tem um vídeo, né, de 2013, dá para mostrar o vídeo, a gente vai pular uma foto e a gente vai colocar um vídeo de 2013 do meteoro, já está na tela, que caiu na Rússia. Isso, esse é o Chelyabinsk. Ele causou um baita estrago, né? Sim, ele explodiu, sorte que ele explodiu no ar ainda. Mas a onda de choque foi tão violenta que estraçalhou centenas de vidraças e portas. Tá? Esse, pelo brilho e potência dele, ele é chamado de bólido, quando ele tem um brilho muito intenso. Então, ele é um meteoro acima do padrão, digamos assim. Nós temos uma brincadeira agora, né, Léo? A gente chamou da foto do tabuleiro.
Seria isso? Quer dizer que a gente pode ter em casa uma pedrinha que, sem saber, a gente pode ter um meteorito em casa. Isso aí vai estar nas Exato. nossas redes sociais para você, telespectador, depois fazer esse jogo em casa. Esse foi um joguinho que eu criei, porque as pessoas, na forma de um tabuleiro, né, que as pessoas tinham sempre a curiosidade, mas como é que eu identifico? Então você pega a amostra e vem aqui na primeira casa e já coloca assim, ó, é metálico, sim ou não? E conforme você vai andando, por exemplo, ó, esse aqui é Vai metálico, se aproximando sim. de Aí um meteorito. Pronto, ó, é magnético, sim ou não? Sim, aí anda 3 casas. É bem pesado. É importante o pessoal de casa saber que o meteorito, quando está na Terra, ele já não é mais radioativo, né? Não tem radioatividade Não, nenhuma. mesmo no espaço ele não tem radiação. Isso é uma lenda urbana, não sei quem inventou, que os meteoritos são radioativos. Não são radioativos. E uma das principais características é o peso. Então eu vou mostrar para vocês isso, uma olha que amostra. legal. Nossa, gente, você viu? Nossa, que pesado. Rodrigo, Obrigado, o assunto viu? é muito curioso, leva muito tempo. A gente queria ter mais tempo aqui, mas A infelizmente Lua pode não dá. deixar com a gente aqui. Mas muito obrigada. Mártico, aí, Ah, não. Já que vocês Obrigada têm, pelo seu já que vocês têm essa conhecimento. curiosidade, então assim, ó, Muito eu vou pesado. deixar um presente para você e para Muito você. obrigada. Muito uma obrigado. amostra de meteorito para que vocês fiquem com um pedaço do espaço. Muito Com vocês. obrigada. Até a Obrigado, próxima, Rodrigo. então. Obrigado. Obrigada.